Meus irmãos, hoje nós iniciamos uma nova série. Nós estamos, este ano, você que está conosco hoje, talvez pela primeira vez na internet, talvez pela primeira vez presencial, este ano para nós é o ano da maturidade. E esse tema Deus começou a trabalhar no nosso coração desde o ano passado, na preocupação de crescermos espiritualmente. Esta semana eu tive o privilégio, os irmãos sabem da nossa, como missionários de missões nacionais, uma vez por ano nós temos uma semana de capacitação muito intensa. E este ano, mais uma vez, veio o Dr. John Wirt, que é um professor muito amado que nós temos, da Carolina do Norte. E durante esta semana nós aprendemos muito. E uma das coisas que ele enfatizou de maneira tão clara esta semana é o crescimento qualitativo da Igreja de Jesus. Muitas vezes há uma preocupação exacerbada com o quantitativo. O número. Não que a gente não se alegre com o processo de alcançar pessoas, mas o nosso coração precisa a cada dia estar voltado para quem nós somos em Deus. Porque quanto mais nós amadurecermos, quanto mais nós, como discípulos de Jesus, conhecermos a Deus de perto, a nossa mensagem não será apenas falada, mas a nossa mensagem será vivida, e as pessoas virão e verão o Evangelho a partir da nossa própria vida. Nós vivemos uma geração em que os números de evangélicos no Brasil prevê-se nos próximos 10 anos chegarmos a 50% da população. Isso é uma grande bênção. Mas a pergunta que eu faço é: que tipo de evangelho e que tipo de evangélico seremos? Essa é uma boa pergunta para que a gente possa refletir, e durante os próximos 2 meses, o nosso foco será a missão. Em virtude de a nossa convenção estadual, mês de julho, entre nós os batistas, nós celebramos os desafios missionários do nosso estado. Em especial, dia 23, nós temos uma feira missionária que a gente quer estar todos nós presentes ali na sede da nossa convenção, nossos pequenos grupos envolvidos. Mas mais do que uma campanha missionária, eu quero, junto com os irmãos, nos próximos domingos, compreendermos. E Dr. John, esta semana, eu já estava preparando esta série, ele só reforçou muito daquilo que eu vinha estudando para partilhar com os irmãos. Nós queremos muito trabalhar na dimensão do porquê. E aí eu pergunto a você: por que você está aqui nesta noite? O que te move estar aqui? Quais são as motivações da nossa vida quando a gente para perguntar o porquê nós fazemos determinadas coisas? Por que nós agimos de determinadas maneiras? Eu tenho aprendido, irmãos, que nós precisamos parar e perguntar e termos a disciplina do porquê. Por quê? Porque a maturidade de um discípulo será fruto do seu crescimento do relacionamento com Deus. E quando a gente para pensar sobre isso, muitas vezes falando de motivações, e hoje eu vou ter que gastar um pouquinho mais de tempo aqui, para a gente entender o que Deus quer nos ensinar no início desta série. Eu quero te dar um exemplo, por exemplo,
um exemplo de algo que, na história das Escrituras, nos ensina muito acerca de motivações. Nós vamos mergulhar em alguns textos bíblicos, mas não é esse o texto bíblico que quero meditar hoje. Mas quando a gente fala das motivações do nosso coração, eu quero lembrar você, por exemplo, do texto da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus estava rodeado por uma multidão de homens e mulheres que estavam próximo a ele, e que a sua grande maioria estavam ali apenas por causa dos pães e dos peixes. Quando Jesus termina o discurso, quando Jesus termina aquela narrativa no capítulo 6 do Evangelho de João, após o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus então traz um ensinamento muito precioso à multidão. E Jesus, conhecendo o coração da multidão, ele questiona as motivações. O que estão trazendo vocês aqui? São apenas os pães e os peixes? E nesta questão de questionar, de buscar uma resposta, em um determinado momento, Jesus falta pouco a dizer assim: e vocês, meus discípulos, não querem também ir embora? Porque quando Jesus arrocha o discurso um pouco mais e questiona as motivações, grande parte da multidão se vai. E ele pergunta então aos discípulos: e vocês não vão embora? Os irmãos lembram da resposta de Pedro? Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que é santo de Deus? Pedro responde, Pedro mostra a sua verdadeira motivação. E Pedro nos ensina que para seguir a Jesus, nós não podemos ter a motivação equivocada, precisamos da motivação correta. E ser, irmãos, um discípulo de Jesus, não é uma questão de termos as nossas vontades satisfeitas. Não é necessariamente que o Senhor atenda às nossas vontades, mas é ter Cristo como o Senhor. Começo esta série dizendo que a nossa satisfação em Cristo, a minha satisfação em Cristo, a sua satisfação em Cristo, não é por aquilo que Ele pode nos dar, mas é por quem Ele é. É Deus por Deus. Se o que te motiva a buscar a Deus, se o que te motiva a servir a Deus é somente aquilo que Ele pode te dar, eu quero lhe dizer que você está num nível de motivação tão pequeno e tão raso, ainda que verdadeira, mas o Senhor quer andar com você por muito mais do que Ele pode te oferecer, mas é por quem Ele é. E quando a gente passa a entender a quem Ele é, quando a gente compreende a vontade de quem Ele é, nós então entendemos a vontade de Deus. Isso nos faz perguntarmos. Eu disse que eu viria com muitas perguntas. Por que nós estamos aqui? Qual é o papel da igreja? Qual é o nosso papel como comunidade Batista Hope? Qual é o meu papel como discípulo de Jesus? Qual seria a razão de existir dessa comunidade de fé? Qual seria a razão minha e sua de existirmos? É impossível nós entendermos isso de maneira clara se nós não compreendermos a metanarrativa da redenção. A história principal das Escrituras, o que permeia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Quando a gente entende isso, nós vamos compreender o porquê que nós estamos aqui e o para quê nós estamos aqui. Mas para isso se faz necessário a gente compreender a grande história que as Escrituras nos apresentam. E isso será base para a gente entender o papel da missão.
Porque nós só vamos compreender a nossa missão quando nós entendermos a missão de Deus. Muitas vezes, quando se fala de missão, quando se fala da obra missionária, a gente tem muito aquela ideia de alguém que vai para uma terra distante. E às vezes essa nossa compreensão ela é muito preciosa e valiosa, mas a obra missionária é muito mais do que ir para uma terra distante. Ter foco na missão parte de 2 pontos principais. E são esses 2 pontos que eu quero trabalhar hoje com os irmãos. E durante as próximas semanas nós vamos desenvolver isso na escola bíblica, nos cultos dominicais, nos pequenos grupos, para que no mês de julho e no mês de agosto nós possamos amadurecer na compreensão do porquê, da razão de nós estarmos aqui. Porque quando nós entendermos a razão, nós vamos viver e fazer o que a Bíblia espera de nós, de uma maneira muito clara. E tudo isso vai redundar em um único objetivo principal, que é a glória de Deus. E é isso que eu quero, durante esses dias, como pastor. Tenho uma consciência que Deus tem me dirigido em compartilhar com os irmãos estas verdades. E dentro desta linha mestra, para a gente entender isso, eu quero hoje partilhar com os irmãos 2 verdades que são muito importantes, e pediria aos meninos que, se possível, pudesse colocar os slides, que vai facilitar muito a compreensão dos irmãos. E estas 2 verdades que eu quero partilhar com os irmãos, nós vamos entender 2 eixos. Primeiro, a autoridade das Escrituras. E segundo, a grande história da Bíblia Sagrada. Se eu entendo esses 2 eixos a partir desse primeiro domingo, tudo que nós vamos construir daqui para frente nas próximas mensagens, vai ser como hoje nós construirmos a base da compreensão do porquê nós estamos aqui. E aí eu pergunto a você, o que governa a sua vida? O que é autoridade na sua vida? Quando eu falo de autoridade das Escrituras, Dalmo, eu estou falando da relação com a verdade. E quando a gente fala desse foco especial na missão, é impossível compreendermos a missão de Deus ou a nossa missão se nós não temos a compreensão da autoridade das Escrituras sobre a nossa vida. E quando a gente começa a falar das Escrituras Sagradas, falar da Bíblia, isso parece às vezes até antiquado, porque nós somos uma geração que fala muito de poder, poder, poder. E os irmãos sabem, enquanto muitas vezes eu também falo de poder de Deus, mas o poder de Deus não pode estar desassociado do caráter de Deus. Não adianta ter poder e não ter caráter. Não adianta ter toda a maravilha dos dons e a expressão dos dons, mas se a vida não anda de acordo com os ensinos da palavra de Deus, e muitas vezes, porque nós temos dificuldade, Gabriel, com a Bíblia Sagrada e com a verdade absoluta que ela nos apresenta? É o nível de autoridade que nós damos à Bíblia na nossa vida. E aí eu pergunto para você, qual é o nível de autoridade que você dá a este livro à sua vida? Como você trata este livro na sua vida? Como você trata os escritos que estão aqui no seu dia a dia, na sua caminhada? É muito difícil a gente compreender estas verdades se nós não falarmos sobre isso. Sabe por quê, irmãos? A autoridade das Escrituras na nossa vida, ela vai nos mostrar o que nos dirige, ela vai nos mostrar o que nos define. E talvez esse tipo de mensagem seja um pouco até diferente para você, porque hoje nós vamos mergulhar um pouco mais nas compreensões do que o Senhor quer falar ao nosso coração. Nós vivemos numa sociedade, e esta semana eu estava pensando muito sobre isso. Você já notou que no mundo pós-moderno a nossa maior dificuldade é aceitar a verdade? A primeira coisa que o seu filho diz quando você o questiona sobre alguma coisa, ele diz: mãe, essa é a sua verdade. Você já ouviu isso? Essa é a sua verdade, pai, essa é a sua verdade. O que é isso? Isso nada mais é
de uma sociedade pós-moderna onde não se há mais absolutos. Na pós-modernidade, todos os absolutos foram quebrados. Há um sociólogo chamado Bauman, que ele escreveu A Modernidade Líquida, O Amor Líquido, são vários livros extraordinários, e é um sociólogo que nos leva a uma leitura interessante sobre o contexto em que a gente vive, e ele diz que nesse tempo pós-moderno, tudo aquilo que era de valor está se desfazendo. Ele escreveu isso no final da década de 90 e parece que era um profeta daquilo que haveria de vir. O que a gente vive hoje? Um total desfazer dos valores. Nós vivemos em uma sociedade, meus irmãos, aonde um absoluto não existe. E os homens todos os dias, Gabriel, trabalham para desfazer este conceito que a Bíblia é a verdade. É por isso que quando você começa a falar sobre as verdades das Escrituras no nosso tempo, há tanto questionamento. E é simples, sabe por quê? Porque para um homem perdido que não conhece a Deus, quando ele é confrontado pela verdade da palavra de Deus, só tem duas saídas. Ou ele diz que este texto é uma mentira, ou ele reconhece isso como verdade, e reconhecendo como verdade, ele precisa de quê? Mudança. Então, como nós temos muitas dificuldades como seres humanos, Camila, em reconhecer a necessidade que temos de mudança, de arrependimento, de abandonar os nossos pecados, é mais fácil todo o tempo nós tentarmos desconstruir a verdade bíblica, dizendo que a Bíblia não passa de uma grande mentira. E isso tem tudo a ver com o tempo em que nós vivemos. Por exemplo, quem defende o aborto, defende que o escrito bíblico não é verdade. Então, se o escrito bíblico não é verdade, é muito fácil defender o aborto. E aí nós poderíamos citar uma série de outras questões morais, que quando se tira a palavra de Deus do contexto, quando não se acredita na Bíblia como verdade, elas se tornam normais. Então, qual é a melhor forma de caminhar no erro diante da sociedade em que nós vivemos? É desconstruindo a verdade das Escrituras Sagradas. Quanto mais eu desconstruo a Bíblia, quanto mais eu desconstruo a autoridade das Escrituras, mais eu vou ficar à vontade para errar e não ter nada que possa ser parâmetro para balizar a minha conduta diante de Deus e diante dos homens. É por isso que falar da autoridade das Escrituras, a gente precisa resgatar um princípio simples, que é a revelação de Deus. Como Deus se revelou a nós? Deus se revelou a nós de duas maneiras. Eu queria que você anotasse isso e guardasse isso no seu coração. A primeira forma como Deus se revela a nós é a revelação geral de Deus. Deus, Ele se revelou à humanidade de maneira geral. O que a língua portuguesa define a palavra revelação? O que é revelação? Ou o verbo revelar, é o ato de tirar o véu, descobrir, manifestar, fazer conhecer o que era ignorado e secreto. Deus então, quando Ele se revela à sua criação, Derlei, Ele está se fazendo conhecido da sua criação. Irmã Edna Maria, quando Deus se revela a nós, Ele está se fazendo notório a nós. E Ele fez como isso? Ele fez isso de duas maneiras. A primeira delas é a revelação geral de Deus. Sabe o que a palavra de Deus nos diz? E esse texto vai ser projetado aí, o Salmo 19, verso 1. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas... Vamos repetir juntos? Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia...
Se você sair ali fora e olhar para o universo, você vai ver a glória de Deus sendo manifestada, porque os céus anunciam que existe um Deus Criador. Isso é o que? A revelação geral de Deus. É isso que torna todos os homens indesculpáveis diante de Deus. Isso aqui responde àquela sua pergunta: e aqueles povos que não chegou o missionário até lá, como é que eles serão julgados? Eles serão julgados a partir da revelação geral de Deus, porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso aqui é a introdução à teologia, irmãos, matéria básica lá do seminário, os irmãos que vão fazer o seminário aqui na igreja. Na revelação geral de Deus, tem um livro muito interessante, quando você quiser ler sobre isso, chama O Fator Melquisedeque. Aquela história de Abraão com Melquisedeque, o rei de Salém, que Abraão oferece diante de Deus ofertas ao Senhor através daquele sacerdote. E esse autor, que se chama Don Richardson, ele pesquisou em muitas culturas, e ele pegou 25 casos em culturas diferentes, que não conheciam a Bíblia, que não tinham contato com o Evangelho, e quando ele estudou essas culturas, Dalmo, sabe o que ele descobriu nessas culturas? Que todas estas culturas tinham um ser superior. Em todas estas culturas tinha o conceito de erro, de certo e errado. Em todas estas culturas tinha um processo de remissão e de salvação. Quando Don Richardson começa a estudar isso, ele nota que em toda cultura existe um ponto aonde é manifestado a revelação geral de Deus. Olha que interessante isso, irmão Valdinei. Os povos nos lugares mais isolados do mundo tinham nos seus corações, já pela consciência e por terem sido criados à imagem e semelhança de Deus, que existe um Deus que é todo poderoso. Isso é a revelação geral de Deus, irmão Wilson. Agora, Deus não se revelou apenas de maneira geral. Deus também se revelou de maneira específica. Deus é tão maravilhoso, irmã Érica, que Ele se revelou através de toda a sua criação a nós. Nós não o conhecíamos, mas Ele se revela a nós, só que Ele também se revela a nós de maneira individual e pessoal. Sabe como? Através da sua palavra, das Escrituras Sagradas. Aí agora eu quero que você abra as Escrituras. A segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia, aí no capítulo 3, porque esse texto nos fala da revelação específica de Deus, e vai nos dar uma compreensão preciosa de como Deus usa as circunstâncias. O Leonato já não era mais um jovem pastor. A primeira carta sim, a segunda não. Na segunda carta, Timóteo já é um homem robusto, já era um companheiro de ministério, já não era mais aquele pastor no início da carreira ministerial. E Paulo agora escreve a Timóteo falando sobre algo muito interessante. O que Paulo está escrevendo, Derlei? Ele está encorajando o pastor Timóteo diante das perseguições. O evangelho foi pregado, a igreja crescia e se fortalecia, e quando o evangelho e a palavra da verdade é pregada, ela incomoda a irmã Anne, e quando há o incômodo da palavra num mundo mau, que está distante de Deus, vem a perseguição, e Paulo agora está orientando o pastor Timóteo, como ele deveria reagir à perseguição do mundo em relação ao cristianismo. A segunda carta de Paulo a Timóteo nada mais é do que este ensino, e ou seja, a falta de misericórdia era algo que seria constante, e nos finais dos tempos isso iria crescer. É por isso que o capítulo 3 começa assim, e eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia. O pastor insistentemente tem dito isso: confira se o que o pastor está pregando é verdade, se está aí. Confira. Mas você, verso 3, capítulo 3, verso 1, vocês precisam saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis,
Pois os seres humanos serão egoístas. Olha, irmãos, um texto escrito há quase 2000 anos, parece que foi escrito ontem. Olha, parece que a gente está lendo o Jornal da Semana. Avarentos, orgulhosos, os homens serão arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Ao cenário que Paulo diz a Timóteo que haveria de ser o fim. Ele está preparando Timóteo para lidar com a total oposição e perseguição, porque neste contexto, Paulo está mostrando que já tinham homens que questionavam a partir do seu modo de viver a conduta em relação à palavra de Deus. Paulo então está dizendo que estes homens, eles tinham aparência de piedade, mas que de piedade eles não tinham o quê? Coisa nenhuma. Eram amantes de si mesmo, orgulhosos. Irmãos, parece que nós estamos vendo o nosso mundo atual. E aí ele segue. Só que ele vai dizer a Timóteo que ele deveria ter uma vida santa, porque ele seria perseguido. E ele diz: eu já passei por muitas perseguições. Mas ele vai dizer: estes que nos perseguem, eles são mal, e os maus irão de mal a pior no dia do juízo. Só que agora ele vai falar para Timóteo como ele deveria se portar a partir do verso 14. Aí ele vai dizer assim: Timóteo, quanto a você, olha que coisa linda, olha o que ele vai ensinar para o pastor Timóteo. Timóteo, quanto a você, eu preciso que você, Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu, Timóteo. Permaneça naquilo que você conheceu. Sabe por quê, Timóteo? Fique firmemente sabendo no que você aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Fica naquilo que você aprendeu. Não seja levado por qualquer vento. Agora olha o que ele diz a partir do verso 16. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Que coisa linda! Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, para quê? Para toda a boa obra. Paulo estava dizendo, irmã Patrícia, Timóteo, a revelação está nas tuas mãos, e ela, a escritura, quando Paulo menciona a escritura aqui, Dalmo, que escritura estava nas mãos de Timóteo? O texto de Gênesis a Malaquias. Era todo o Antigo Testamento, a lei, os escritos e os profetas, e Paulo já reconhecia que estes escritos eram divinamente inspirados por Deus. Sabe por quê? Porque a inspiração de Deus ao homem nada mais é do que a preservação da revelação de Deus. Para que essa revelação ficasse guardada, para que hoje, 2000 anos depois, irmão Valdinei, eu e você tivéssemos acesso à verdade, a revelação trouxe a homens e mulheres o desejo de escrever, e estes homens e mulheres foram usados por Deus para que tivéssemos as escrituras sagradas. Agora, de 3 formas, a nossa sociedade encara a revelação de Deus. Tem 3 maneiras, Larissa, que as pessoas encaram a Bíblia. Primeira delas, sabe qual é? É como o ateu encara a Bíblia. Ele diz assim: a Bíblia Sagrada é um livro lindo, é um livro de muitas histórias. Isso é o construtivismo humano, e é muito provável que na sua escola você tem muitos professores que dizem isso. Na sua escola você tem muitos professores lá na universidade que vão te dizer isso. Isso é fruto de quê? Do construtivismo. E eles vão dizer: olha, este livro é maravilhoso, ele é a história dos hebreus, ele é completamente construído por homens, então ele é um livro muito interessante, só que ele não passa de um livro. Quantas vezes você já ouviu isso?
esse livro é muito bonito, ele tem histórias preciosas, mas por uma visão construtivista, o seu professor, muitas vezes de matérias das humanas, e alguns das exatas também, vão chegar e dizer: esse livro não passa de um livro. O que é isso? Nada mais, nada menos do que fruto de um pensamento pós-moderno construtivista. No entanto, nós temos um outro pensamento sobre a Bíblia. O outro pensamento sobre a Bíblia, Léo, é aquele pensamento em que até muitos que se dizem cristãos aceitam. Deus falou em parte, e como o homem descreveu a revelação, ele foi inspirado, e ele é falho, ele errou. Então é o seguinte: parte foi Deus que falou, parte foi o homem que falou. Então, se parte foi Deus que falou e parte foi o homem que falou, eu tenho que ficar cavando e tentar achar o que foi Deus que falou, o que foi o homem que falou. Então esse livro não é digno de confiança. Irmãos, olha a sutileza de Satanás, olha como é que ele vai tecendo os argumentos. Só que graças a Deus, ao longo da história, Deus sempre mantém um povo fiel, que acredita que a Bíblia é a revelação de Deus para nós. Inequívoca, inerrante. A Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando conosco. E aí é muito simples. É muito simples. A autoridade que você dá às Escrituras é o que vai dirigir a tua vida. Se você acha que esse é um livro comum, Raíssa, ele não tem sentido nenhum para você. Se você acha, Aleph, que esse livro é apenas parte Deus falando conosco e parte Deus não falando conosco, então eu não posso dar credibilidade a esse livro. Mas Mário, se este livro que está nas minhas mãos não é apenas um livro, é a revelação de Deus para mim, eu darei todo o crédito a Ele, e tudo que Ele me orientar a fazer, eu o seguirei, porque é Deus falando conosco. Aí eu preciso te dizer uma coisa: esta igreja, ela foi fundada e baseada nas Escrituras, e o nosso primeiro princípio que está ali na declaração de fé, é que nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, inequívoca, irrefutável, é Deus falando conosco. Isso muda tudo, isso muda tudo. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, Sofia. Lá na faculdade vão te questionar isso, Sofia. Lá na faculdade vão tentar desconstruir a sua fé, Sofia. Sabe por quê? Porque se desconstruir a Bíblia, se desconstrói todo o balizamento moral de uma sociedade. E como nós vivemos numa sociedade que é podre pelo pecado, o que nós mais queremos é desconstruir a orientação de Deus para nós. É isso que a gente quer. Nós somos tendenciosos ao pecado. E é por isso que o texto continua. Se você está no capítulo 3 aí, olha como é que começa o 4. Conjuro-te diante de Deus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no reino. Timóteo, prega a palavra, pregue a tempo e fora de tempo. Timóteo, redargue, repreenda, exorte, com toda longanimidade e doutrina. Palavra que a gente não gosta. A gente não gosta de doutrina, porque a gente vê essa palavra de maneira equivocada. Mas doutrina é o conjunto de ensinamento das Escrituras Sagradas. Porque virá um tempo, olha esse versículo aí, João, capítulo 4, verso 3. Porque virá um tempo em que os homens não suportarão o quê? A sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos, e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, e se voltarão ao quê? A fábulas. Qual é o tempo que a gente vive? É esse o tempo em que a gente vive. Os homens não estão suportando a verdade. É por isso que tem gente querendo atualizar a Bíblia. É por isso que tem gente querendo atualizar as Escrituras. E aí, numa visão progressista, vamos atualizar. O que era pecado lá atrás, hoje não é mais.
O que talvez uma cultura, isso era cultural. Aí a gente começa a fatiar a Bíblia, sabe por quê? Porque ela não é autoridade para a minha vida. Quando ela não é autoridade para a minha vida, eu começo a fatiá-la. E aí eu aceito parte, eu não aceito outra. E isso tudo tem a ver conosco, e Timóteo estava dizendo, olha, nos finais dos tempos serão assim. E Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, vão trabalhar duro, muito duro, para desacreditarem da palavra de Deus, vão lutar dia e noite contra a verdade. Agora, Timóteo, olha o versículo 5, seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, e faça a obra de um evangelista, e cumpre o teu ministério. Em outras palavras, irmã Eliane, Paulo está dizendo assim, Timóteo, seja sóbrio, seja equilibrado, num mundo insano, num mundo inseguro, num mundo em que discute o que é a verdade, fique firme na palavra de Deus, porque ela é a verdade absoluta. É por isso que no capítulo 2, verso 15, ele vai dizer o quê? Procura apresentar-te a Deus como obreiro que faz o quê? Maneja bem, que não tem do que se envergonhar, mas maneja bem a palavra da verdade. Se tem uma coisa que o mundo em que a gente vive não consegue lidar, sabe com o que é? Com a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade. É a palavra de Deus, isso tem relação com a verdade. Agora eu termino hoje te apresentando, se ela é a verdade, qual é a principal história que vai da capa do livro 1, do capítulo 1 do livro de Gênesis ao último capítulo de Apocalipse? Qual é a principal história da Bíblia? Se alguém te perguntasse, Anne, qual é a principal história da Bíblia, o que você responderia? Se alguém te perguntasse, Mário, qual é a principal a história da Bíblia, Delei, se você pudesse pensar qual é o fio condutor de Gênesis a Apocalipse, qual é? A grande história. Aí eu quero convidar você a abrir em Gênesis capítulo 1. E a gente termina nessa noite entendendo a grande história. Porque a grande história é um grande filme real. É a minha e a sua história. E essa grande história, ela tem 4 cenas. Ela tem 4 atos na história da humanidade. Sabe qual é o primeiro deles? A primeira cena maravilhosa da história é o ato da criação. E eu tentei procurar o que seria uma boa imagem para ilustrar o jardim, mas por melhor que eu buscasse uma boa imagem, nenhuma imagem é capaz de descrever o que está em Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Mas essa imagem me trouxe paz. E quando eu fiquei olhando para essa imagem, eu quis pegá-la para dizer, o primeiro ato da história da humanidade é a criação. E no princípio diz o que a palavra de Deus? Criou os céus e a terra. Deus criou todas as coisas. Gênesis capítulo 1 vai nos falar sobre isso. E o versículo de número 31 vai dizer que foi muito bom. No auge da criação de Deus, Deus criou o homem e a mulher. Só que detalhe, o homem e a mulher eram diferentes de toda a criação. Aqui na igreja os irmãos sabem que eu gosto de cachorro. E eu gosto de cachorro. Não posso nem falar assim que alguém pode ficar ofendido. Tem que falar que é pet agora, né? Mas eu sou um cara lá do mato e lá a gente criava cachorro. Não chamava de filho, com todo respeito, tá bom? A gente sabia entender o que era o animal de estimação e o que era um filho. Isso é muito importante nesse tempo. Mas às vezes eu chego lá na cozinha, nós temos um portãozinho que o nosso cachorrinho fica do lado de fora. Ele entra, mas ele fica do lado de fora. E às vezes eu chego ali na cozinha, a Samara está trabalhando, eu vou e dou um abraço na cozinha, na Samara. E aí o Max fica lá da janela desse jeito assim para mim. E eu falo, Max, eu fico pensando que um dia Adão estava lá no jardim do Éden. E ele olhou aqueles bichinhos e ele estava sozinho, Max. Mas Deus viu que ele estava só. Max, olha o presente que ele me deu. Essa é a diferença do ser humano. Ele nos deu uma esposa. Adão estava sozinho e ele viu que Adão... Yuri, eu fico imaginando, Yuri, o que seria da sua vida se não fosse Ivanice? Sem chance, Yuri, igual eu. Igual esses homens todos que estão aqui, que estão casados. O que seriam deles se não fossem as esposas? Amém, irmãos? Amém, Rafael? Glória a Deus.
Amém, Derlei? Amém, Gabriel? Amém, Dalmo? Olha, irmãos, Deus criou o homem, e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o primeiro ato dessa cena é a criação, e eles agradaram a Deus. Ali eles estavam no jardim, e Deus disse a eles: olha, vocês vão dominar aqui, vocês vão crescer aqui, e vocês vão poder desfrutar de tudo aqui, menos uma coisa, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmão Valdinei, foi justamente a árvore que Adão e Eva quiseram mexer. Qual é o segundo ato, qual é a segunda cena dessa história grande da Bíblia? A queda. O primeiro ato é a criação, e ali está, um homem querendo pegar uma fruta, querendo mexer na árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era maçã, tá bom? Guarda isso no seu coração. Era o fruto da vida. E este homem então ali, neste fruto, ele desobedeceu a Deus. Ele é afastado de Deus por causa do pecado. A serpente vem e fala algo para Eva que não era verdade, e disse a ela que no momento em que ela comesse daquele fruto, ela seria como Deus, e ela quis ser Deus. O problema do nosso coração é quando a gente quer ser Deus. Ela cede à tentação, mas ela vem e fala com Adão. Eu tenho insistido com os homens, leiam o livro do Larry Crabb, O Silêncio de Adão. Adão então se silencia, porque a ordem não tinha sido dada a Eva, a ordem tinha sido dada a Adão. Ele poderia naquele momento fazer o seu papel e parar tudo, mas ele cede. Ele se silencia. Homem, você não pode se silenciar na tua casa. Você é instrumento de Deus para dentro do seu lar. Você é sacerdote de Deus para a sua casa. E a gente precisa resgatar isso. Mas o homem então silencia, vem o pecado e vem a queda. O homem é afastado de Deus por causa do pecado. Eles estão agora fora do paraíso. E o homem tenta de muitas maneiras se achegar a Deus. A queda afasta o homem de Deus. E irmãos, as nossas vidas, ela é caracterizada pela bondade de Deus. Hoje nós só estamos vivos aqui por causa da bondade de Deus. Nós só estamos aqui nessa noite porque Deus é bom. Mas na nossa vida também tem o ranço do pecado. O pecado que aí em nós vira e mexe e ele se manifesta. E já se manifesta desde pequenininho. E na casa de crente também. Porque é nosso. O pecado nos acompanha. Fruto da queda veio a morte. Fruto da queda veio a separação de Deus. Qual é o terceiro ato agora? O resgate de Deus do homem perdido. Oh, aleluia! Deus no seu imenso amor. O terceiro ato é a redenção. Irmãos, isso é tão maravilhoso que imediatamente após a queda, logo Deus em Gênesis capítulo 3 versículo 15, Ele vai falar que Ele haveria de enviar um Salvador. Deus prometeu enviar um Redentor para nos salvar dos nossos pecados. E essa promessa representa para nós, meus irmãos, ali o luzeiro do Evangelho que haveria de vir. E ao longo de toda a Bíblia, nós vamos notar essa promessa permeando o Antigo Testamento, a lei, os escritos e os profetas. E aí sai desde o Antigo Testamento, muitas coisas aconteceram ali, mostrando e tipificando que o Salvador haveria de vir. Os profetas falaram sobre isso, que ele haveria de vir, e ele viria sem brilho, ele seria um homem simples. E Isaías fala sobre isso, fala sobre quem seria ele. Os profetas falaram sobre ele, até que, meus irmãos, pela graça de Deus, Jesus veio à terra, e ele, sendo Deus, veio em forma de homem, cumprindo a promessa de redenção. E ele veio aqui e levou sobre nós todo o nosso pecado que nos afastava de Deus. Irmãos, eu fico animado demais, porque isso é a verdade, é isso que a Bíblia ensina. Tem muita gente ensinando que Deus vai te dar um carro novo, uma casa nova, uma saúde perfeita. Ele pode fazer isso? Pode. Ele tem poder? Tem. Mas o que ele veio aqui foi para nos resgatar e nos salvar de todo o pecado que nos afasta de Deus.
Eu posso ter saúde perfeita, eu posso ter carro novo e passar a eternidade longe de Deus. É isso o resgate. O terceiro ato: criação, queda, resgate. Ele veio nos resgatar. E quando nós reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador, o nosso nome é escrito no livro da vida. Agora, uma coisa importante: a salvação, irmão Valdinei, não é um ato do homem. A salvação é um ato de Deus. É graça, é favor imerecido. Não há nada que eu possa fazer que Deus possa me salvar. Não há nada. Minha avó, nós somos de uma família de tradição católica. E minha avó, em 1946, ela comprou 3 cartas de indulgência. Porque foi ensinado a ela que se ela comprasse aquelas cartas de indulgência, quando ela partisse para a eternidade, aquele papel daria direito a ela à salvação. Quão triste, irmãos, foi ler esses documentos alguns anos atrás, quando eu e Pedro achamos, porque a minha avó morreu sem querer reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E quando nós achamos aquele documento dizia: ao portador deste documento se dará o direito da entrada nas mansões celestiais. Que tristeza! Aquilo encheu meu coração de tristeza quando eu vi aquele papel de tantos anos, datado de 1946. Alguns cruzeiros foram investidos como se minha avó conseguisse comprar a vida eterna, como se ela pudesse pagar pela salvação, como se a salvação fosse algo que a gente comprasse. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, meus irmãos, porque Ele veio e nos resgatou do império das trevas e pagou o preço pelos nossos pecados, e Ele veio, morreu e ressuscitou. Hoje, quando nós daqui a pouco celebraremos a ceia do Senhor, o que nós estaremos celebrando é justamente este resgate, que Ele veio, que Ele morreu, que Ele derramou o seu sangue para nos perdoar de todo o pecado. Agora, qual é o último ato da cena? Qual é o último passo da história? Criação, queda, resgate. E sabe o que é o final de tudo? A restauração completa. Olha, eu queria que você olhasse bastante para essa imagem. E eu queria que você olhasse essa imagem. Olha o que está lá nas nuvens: o cordeiro e o leão. O cordeiro e o leão. O cordeiro e o leão. Sabe qual será o fim de todas as coisas, irmão Valdinei? A qualquer hora as nuvens vão se rachar e Ele vai aparecer com poder e glória. O leão, o Cordeiro de Deus, que deu a sua vida por nós, Ele voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja, que vai passar a eternidade para sempre com Ele. Esta é a história, irmãos. Se você abrir a sua Bíblia e ler de Gênesis a Apocalipse, a história que você vai ver é de um homem que foi criado por Deus, mas o pecado afastou ele da presença de Deus. Mas Deus, no seu infinito amor, enviou a Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz, que pagou o preço pelos nossos pecados, para que hoje todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Esta é a grande história da Bíblia, meus irmãos. E esta história mostra que o nosso Deus é um Deus em missão. Deus não deu uma missão para a igreja, Deus criou uma igreja para a sua missão, porque a missão não é minha, a missão não é sua, a missão é de Deus. E qual é a missão de Deus? Resgatar o homem que se afastou dele por causa do pecado. Essa é a missão de Deus, Gabriel. Só que Ele não deu à igreja uma missão, para que essa missão dele, de resgatar o homem por causa do pecado, sabe o que Ele fez? No decorrer da história, Cristo veio e disse: Pedro,
sobre esta pedra. E não é sobre você não, Pedro, que você é uma britinha qualquer, mas sou eu, Pedro, a pedra angular, a pedra verdadeira. Sobre mim mesmo, Pedro, a igreja do Senhor será edificada e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para que essa igreja foi edificada? Sabe para quê, Gabriel? Para se unir e cumprir a missão de Deus. Qual é a missão de Deus? Resgatar o ser humano que se afastou de Deus por causa do pecado. A missão de Deus não é necessariamente a política. A missão de Deus não é necessariamente a restauração dessa terra, porque ela não será restaurada. Nós teremos um novo céu e uma nova terra. Nós não estaremos, Gabriel, trabalhando aqui como igreja para trabalhar necessariamente para as coisas que perecem, porque o próprio apóstolo Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança em Cristo, irmão Wilson, ela não se limita aqui, ela não se limita a esse tempo, ela vai além, ela é para sempre. Irmãos, eu preciso terminar. Irmãos, a Bíblia é linda demais. Irmãos, quantas vezes eu ia para casa, e eu como um garoto de 8, 9 anos, eu ia do lado do irmão Joaquim Félix, e o irmão Joaquim Félix, ele andava mais ou menos assim, tinha um andado assim, ó, quem conhece ele sabe, não é assim, irmã Fátima? Ó, irmão Joaquim, diácono da igreja, e eu ia perguntando ao irmão Joaquim, como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? E eu ia andando do lado dele, e ele ia me falando. Aí chegava na esquina da casa dele, eu tinha que continuar, mas eu não queria continuar, sabe por quê? Porque o meu coração estava como dos discípulos a caminho de Emaús. Quanto mais ele falava, o meu coração ardia, porque era a palavra de Deus, irmãos. Irmão Vilmar, o homem quer todo dia desacreditar o que está aqui, sabe por quê? Porque ele quer viver nos seus pecados, ele quer viver a sua sorte, ele quer viver a partir do que ele pensa. Mas um discípulo de Jesus não, ele acredita numa única verdade. E qual é a verdade? A palavra de Deus. Qual é a história da palavra de Deus? A criação, a queda, a redenção e a restauração. Eu não poderia terminar essa mensagem sem falar mais uma vez da redenção. Eu não posso terminar essa mensagem e não dizer a você o convite de Jesus. Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para a vossa alma. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E hoje Ele está de mãos estendidas, convidando você a viver uma nova história com Ele. Hoje Ele está de mãos estendidas, querendo mudar a sua história. Sabe por quê? Porque o pecado nos desconfigurou, o pecado nos afastou de Deus. Mas no momento em que nós cremos em Jesus, a nossa vida é transformada pelo poder de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé. E se você não pegou os elementos da ceia, você que é membro de uma igreja, está em comunhão com o Senhor, se você está firme com Jesus, você vai participar da ceia. Mas eu quero dizer uma coisa para você antes de celebrar a ceia. Hoje eu preciso fazer um convite nesta noite. Há pessoas aqui conosco que ainda não tomaram uma decisão com Jesus. Há pessoas que estão aqui nesse templo, nessa noite ou na internet, que ainda não tomaram uma decisão com Jesus. Há pessoas que estão aqui, que estão afastadas do Evangelho. Há pessoas que estão aqui, que de alguma forma estão longe. Mas hoje o Redentor disse: vem, vem sem demora, porque eu quero. Oh, Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. E eu tenho certeza que você está aqui consciente da decisão que você está tomando, meu irmão. Eu quero dizer a você que está aí, que hoje é o seu dia de voltar. Hoje é o seu dia de dizer: Jesus, eu tenho andado distante, eu preciso da vida eterna, eu sou um pecador, eu careço de Deus. Eu queria te convidar a levantar a sua mão onde você está, corajosamente. Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe. Você que tem andado distante dos caminhos do Senhor, eu queria te convidar, levanta a sua mão de maneira corajosa e vai dizer assim: Deus, eu vou voltar hoje.
eu tenho andado distante. Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do perdão, eu preciso de mudança de vida, eu preciso que o Senhor mude a minha história. Eu estou andando longe do Senhor, o pecado desconfigurou a minha vida, mas hoje eu estou voltando para a casa do Pai. Eu queria que você levantasse a sua mão bem alto, recebendo a Jesus hoje, recebendo a Jesus. Eu queria que você que levantou a sua mão, eu quero só te fazer mais um pedido, e eu queria que você não se sentisse constrangido por isso. Eu queria orar por você e com você. Eu queria que você corajosamente saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. A palavra de Deus diz que aquele que me assume diante dos homens, eu assumirei diante do Pai. Eu queria que corajosamente você saísse do seu lugar. Você que hoje recebe a Jesus Cristo, que volta para Jesus esta noite, você viesse aqui. As mulheres pudessem ficar aqui do meu lado esquerdo, junto com a irmã Samara. E eu queria que os homens saíssem do seu lugar e ficassem aqui do meu lado direito. Se você levantou a sua mão hoje, eu queria que você viesse daí para cá agora. E que hoje você falasse assim: Deus, eu estou voltando para casa. Deus, hoje eu estou voltando à minha comunhão com o Senhor. Deus, hoje eu estou voltando para a igreja. Deus, eu preciso, Jesus, eu preciso. Se você aceitou Jesus hoje, sai do seu lugar, vem aqui. Eu sei que a nossa hora já foi um pouquinho, mas nós não podemos, irmãos, terminar uma mensagem como essa sem não fazer um apelo de salvação. Deus abençoe, Vitória. Que bom que você veio aqui assumindo a sua salvação com Jesus. Glórias a Deus. Há mais alguém? Eu queria que você saísse do seu lugar e poderosamente dissesse: Jesus, é isso que eu preciso de vida eterna. Eu tenho andado longe, eu tenho andado distante do Senhor, Pai. Irmão Eduardo, eu queria que você viesse aqui, ficasse ao lado aqui do meu irmão, queria que você abraçasse, orasse com ele. Eu queria que os irmãos que estão aqui à frente agora orassem com esses irmãos que estão aqui à frente. Você que está aí na internet agora, nessa noite você pode dizer: eu preciso de Jesus, hoje eu recebo Jesus, hoje eu preciso de Jesus. Pai, toma estas vidas que nessa noite estão aqui na frente e que corajosamente, Deus, estão tomando uma decisão com o Senhor. Pai, o nosso coração está tão alegre, o nosso coração está tão feliz, porque a Tua palavra foi pregada, Deus. Deus, e não existe maior alegria do que essa, porque a festa nos céus, Pai. Tua palavra nos diz, Deus, que quando alguém se arrepende, a festa nos céus. E Deus, hoje foi muito mais do que uma, são 6 vidas que estão dizendo: eu quero Jesus. Toma eles nas Tuas mãos, Pai. Aqueles que estão se reconciliando hoje, que sejam reconciliados pelo Teu poder. Ó Deus, toma cada um nas Tuas mãos agora. Em nome de Jesus, traz libertação, Pai, do vício, do pecado, Pai. Tem misericórdia. Em nome de Jesus, Pai, toma cada um dos que estão aqui nas Tuas mãos. Confirma a fé daqueles que tomaram a decisão hoje. Toma cada um deles nas Tuas mãos, Pai. Confirma, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, é o Senhor quem convence, é o Senhor quem muda, Deus, e o nosso coração se alegra com salvação, com transformação nesta noite. Confirma a Tua palavra no coração deles, Pai, de cada um deles nessa noite, para a glória do Teu santo nome. Reveste com o Teu poder e traz a alegria da salvação. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Nós vamos cantar a primeira estrofe desse cântico, porque Ele vive, e nós vamos celebrar a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Exaltado seja Jesus. É porque Ele vive que nós estamos aqui. Adoremos ao Senhor.